E a leitura aqui tá ótima, mas enfim. Ô, amiga, Google 2 segundos. Não, é porque eu tô precisando de óculos, sim. Já fez 45 já, amiga? Dizem que 45. Olá, bem-vindo a mais um Prosa Cinéfila. Hoje a gente vai falar de representatividade. Você se vê representado no cinema? Como é que você está vendo dentro e fora das telas? Tem vários corpos, vários tipos de pessoa. A gente vai falar aqui, hoje estou aqui com uma pessoa que vai falar um pouco sobre isso, que se preocupa tanto com isso, que criou uma mostra, que agora é um festival, né, Lugar de Mulheres no Cinema, e também um laboratório só para pessoas queers, né, o Lab Queer. Né? Hilda Lopes Pontes, bem-vinda. Obrigada, Mandia, pelo convite. É muito bom estar aqui com você hoje. Que bom estar com você também. Eu queria começar assim por esse ponto mesmo, que é a coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? Que eu digo que o cinema, ele é um homem branco hétero cis, né? Todos os outros corpos são sempre objetos desse sujeito. Isso está melhorando de um tempo para cá? Olha, eu acho que é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo, porque está melhorando sim. Né? A gente vê muitas iniciativas, muitos nomes novos aparecendo, eventos, a gente vai ao cinema e vê mais dissidências, né? Em tela representadas, alguns filmes com protagonismo até. Mas eu acho que existe um teor meio mercadológico aí. Eu acho que o mercado é a coisa meio clichê do capitalismo. Ele se apropria das batalhas e fala, é isso aqui que a gente pode te dar. Então, às vezes eu tenho falado muito, você vai num filme e aí você vê um protagonista, é um cara branco hétero cis. Aí tem uma amiga que é negra, um amigo que é não binário. Então, vai fazendo assim uma tokenização e aí, tome, gente, aqui é diverso. Sim. E aí eu acho que o que mais eu tenho gostado é o cinema que sai um pouco da linha comercial e vai ali explorar de fato o universo tanto das mulheres quanto das pessoas queers, enfim, todas as dissidências de gênero, étnicas, porque eu acho que o que melhorou de fato é que hoje em dia a gente tem pessoas por trás da câmera fazendo. Existia um pensamento que a gente tinha ou a direção ou um protagonismo dissidente e era o suficiente. Mas hoje em dia existe uma consciência de que o cinema não é feito só pela direção e pelos atores, né? Existe toda uma equipe. E talvez isso esteja começando agora a existir mais. Porque o que acontecia em festivais de nicho, por exemplo, no meu próprio festival, Lugar de Mulher no Cinema, eu ficava vendo os créditos finais. Então, às vezes, era dirigido por uma mulher e aí você via assim, fulano. Às vezes eu ia lá pesquisar quem eram esses fulanos, sabe? Sim. Mas agora não tem mais isso de você falar, não existe gaffer mulher. Sim. Não existe pessoa trans que faça tal função. Tipo, eu faço parte da APTA, né, que é a Associação de Pessoas Trans do Audiovisual Brasileiro. E aí você coloca lá, gente, estou precisando de alguém de maquinária de tal cidade. E você acha, não existe mais essa desculpa, não. Maravilha. E na Olho de Vidro, como é que vocês pensam essa diversidade assim também? Acontece, né, a Olho de Vidro, que é a minha produtora. Esse aí, né, apresentando também, né? Acontece de uma maneira muito orgânica, mas eu acho que ela começou bastante pouco diversa, assim, né? Era eu que sou uma pessoa não binária, com mais 3 homens brancos hétero cis. Agora, um deles se identifica como uma pessoa bi, mas aí na nossa equipe a gente começou a entender que quanto mais diversa a equipe, melhor são os sets. Porque eu sempre brinco dizendo para meus alunos assim, na pior das hipóteses, se você for uma pessoa horrível, pense no seu filme. Porque não tem jeito, o filme fica melhor, sabe? São a multiplicidade de olhares, você tem uma equipe. Eu admito que hoje em dia a nossa equipe está bastante queer e eu me sinto bem mais confortável, assim. Não tem como não ter, assim, essa coisa do pronome de tratamento, do entendimento de quem você é. E aí tem a questão de identidade de gênero, de sexualidade e também de neurodivergência, né? Sim. Eu também sou uma pessoa neurodivergente, estou aí acumulando dissidências. Mas eu também trabalho muito com pessoas neurodivergentes e faz uma diferença, porque é um entendimento mútuo ali e as pessoas se respeitam. Sim. E se entendem e as coisas fluem. E eu tenho para mim que as pessoas dissidentes terminam fazendo um trabalho
Mentira, cortar isso, brincadeira. Mais Pode ser melhor, mas mais criativo, talvez. Tá, foca mais, né? Mas acaba tendo esse caminho. Mas eu penso mesmo que assim, porque algumas pessoas, né? Eu acho que é bacana você trazer o Mulher Cinema e o Labiqui também, os dois. Eu via você sempre fazendo esse reforço de que, assim, não é porque eu sou mulher que eu vou fazer um filme sobre mulher. Não é porque eu sou não binária que eu vou fazer um filme sobre não binários. Não é porque eu sou trans que eu vou fazer o trans. Ou negro, eu quero negro. Eu acho que é aquela lógica do Djamila, né? Você, lugar de fala não é excludente, é mais pra gente entender de onde a gente está falando. Né, e como é que a gente pensa, né, de ser uma pessoa não binária, branca, né, que ainda é vista por muitos como mulher, como é que é para construir esses outros corpos e falar nesses outros lugares também, como é que você vê? Eu acho, e aí eu tenho uma opinião, na verdade, né, que eu acho que todo mundo pode falar sobre todas as pessoas. Só que existe, assim, dentro do cinema a gente já tem muitos olhares, né, o male gaze do homem branco heterocis aí, que por muito tempo foi detentor aí de todas as narrativas. Então, eu tenho uma, assim, e não gosto de dizer como verdade, mas eu tenho a sensação que você pode ter uma personagem trans, mas eu acho que, por exemplo, você vai falar sobre o universo trans, você tem a sua equipe inteira. Então, se você é um roteirista, um diretor, você tem que povoar a sua equipe de outras pessoas, empregar essas pessoas. Então, tipo, o que eu acho que acontece é um diretor branco quer falar, sei lá, sobre uma mulher, sobre uma pessoa negra, quer ter esse protagonismo dissidente, e aí você olha para sua equipe e todo mundo é igual. Sim. Aquilo que eu acabei de falar, entendeu? Então eu acho que tem isso. E na parte do roteiro, eu acho que sempre é importante, minimamente, ter uma consultoria da pessoa que você está falando ali. Porque por mais... tem coisas que eu escrevo, né, dentro do universo feminino, tem coisas que Klaus, que escreve comigo, ele escreve coisas do universo feminino que as pessoas acham que fui eu. Na verdade, foi ele quem escreveu. Então, acontece. Às vezes, um homem consegue representar bem uma mulher no cinema e tal, com sensibilidade. Isso não deixa de acontecer. Chico Buarque tá aí, né, pra dizer isso. Tá sim, tô brincando. Mas eu acho que há de se ter cuidado, porque o cinema é uma arte coletiva. Então, você tem que aproveitar disso para enriquecer o que você está fazendo. Com certeza. E aí eu queria você puxar um pouquinho para Lugar de Mulher Cinema, que virou um festival agora, né? Era uma mostra até a 7ª edição, agora está na 8ª edição. Como surge essa ideia e como é que você sente que nessas 8 edições, né, o que foi mudando, né, que foi melhorando nesse processo? Então, surgiu a partir de uma coisa muito de amigas, assim. Moara Rocha me chamou e chamou Paula Alice para a gente conversar sobre quais eram as... você ouviu essa história várias vezes, mas eu tenho que contar ela rapidamente. Para quem não... Para a gente ver, para a gente fazer uma lista de quais eram as diretoras baianas, né, que dirigiam filmes. No começo eram só de diretoras. E aí a gente foi fazendo a lista e não acabava mais, e a gente percebeu que não tem muita gente. E aí a gente começou a chamar essas mulheres, na época só mulheres, e aí a gente criou um grupo que chamava Filma. E aí a gente falou, vamos fazer um festival. Um festival lá na Olho de Vidro mesmo, onde essas mulheres pudessem exibir os filmes, a gente conversar, quase um cineclube, assim. Sim. E aí Lili Cury foi e falou, por que a gente não faz isso na Sala Walter? E aí Paula Alice estava super no doutorado na época, cheia de coisa. Ela falou, então vamos fazendo vocês. Na volta de compra. E aí eu, Lili e Moara, a gente começou a fazer fizemos as 3 primeiras edições. A primeira a gente fez em 15 dias. Foi muito louco a gente levantar todos os filmes. Então, a primeira edição, a gente abriu inscrição, mas tivemos muitos filmes convidados também. Mas a gente teve muita sorte, porque nunca foi só sobre a gente já começou muito coletivo, assim. Então, várias mulheres vieram, assim, ajudar na curadoria, se propuseram a dar oficinas, fazer palestras. E aí, os 3 primeiros anos, que a gente não tinha nenhuma verba, foi tudo, assim, muito, muito especial, no sentido de pessoas que acreditaram mesmo no projeto, se empolgaram, estavam ali. Eu não vou citar nomes, porque se eu citar alguém, eu vou esquecer alguma outra pessoa. Mas assim, tinha uma galera que estava ali nas 3 primeiras edições e não deixou a nossa mão em nenhum momento, assim. Massa. E aí depois começou com as edições, mas eu sinto assim, dos filmes, né? Você já teve muito sim. filme. Eu nem falei, fui contar da história e não... mas eu só queria pontuar 2 coisas, que na 3ª edição, Dai Sena, que dirige Já Mostra Comigo, entrou e ela tem um pensamento de produção executiva brilhante, assim, então ela me ajudou ela me ensinou e me ajudou, entrou de cabeça para capitalizar
conseguir aporte financeiro para a mostra. E depois, na 5ª edição, a outra diretora, né, que hoje em dia somos 3 pessoas dirigindo, Tolane Nascimento, ela entrou como produtora, depois diretora de produção, e aí, quando a gente viu, estava dirigindo a mostra, porque realmente ela tem um senso de liderança e ideias incríveis, ela é muito, muito especial mesmo. Mas o que eu reparo de diferente, e que eu gosto muito de falar, é a profissionalização do cinema feminino, né? E uma diversidade maior de olhares. Eu acho que a gente sempre teve muito cinema universitário, e aí esse cinema era bem mais diverso, assim, a gente via ali uma representatividade maior, então, e em documentários, então eram filmes universitários documentários. Sim. E agora a gente vê que essas mesmas pessoas, então a gente tem diretores que voltam a exibir filmes e tal, estão mais profissionais, cresceram no audiovisual, tem filme com captação, né, seja de lei de incentivo, seja de edital. Então, o que mais me deixa feliz é essa profissionalização e também quem são essas pessoas que estão fazendo. Então, por exemplo, no começo a gente tinha alguns filmes de pessoas sobre mulheres trans que eram dirigidos por pessoas cis, né? Sim. E agora a gente vê várias diretoras, assim. Eu sempre lembro de Galba Gogoia e Júlia Caterini, que foram as primeiras diretoras a terem curtas na mostra, que agora é festival, estamos nos acostumando. Então, a gente tem toda essa entrada de algumas pessoas não binárias também, o que faz toda a diferença para mim. Você começou falando sobre representatividade, e eu sou a pessoa que automaticamente choro toda vez que tem uma personagem não binária num filme. Então, claro que importa demais, sabe? Sim. E eu vejo que esse olhar da mulher branca cis, que ficava ali de escanteio, mas que ainda era dentro do universo feminino, era o que mais aparecia. Existe, claro, ainda, mas elas também estão dando espaço para outros tipos de mulheridades ali, do audiovisual. E é massa, porque a gente consegue ver várias trajetórias e trajetórias de realizadoras brasileiras. Né? E é interessante você falar isso da representatividade da pessoa não binária, e que foi a primeira ou a segunda mostra que teve um debate e uma pessoa levantou a mão reclamando que não tinha nenhum filme com mulheres lésbicas. Imagine, não tinha, era só mulheres cis, não era nem mulheres lésbicas. Agora você já tem uma diversidade maior, né, desse escopo. Eu acho que tudo isso é um reflexo da produção. Os festivais terminam sendo isso. E também da curadoria. A gente sempre teve um cuidado muito grande, assim, você é coordenadora de curadoria, você bem sabe, então eu falei a gente, pensando em você também, da gente pensar em pessoas que tivessem olhares muito diferentes uns dos outros. Porque se a gente escolhe 4 pessoas, né, 4 mulheridades muito semelhantes, os filmes vão ser todos parecidos. É o que vai então, tocar. Esse foi um elogio constante nessas 8 edições, que é a multiplicidade de olhares. Então, sempre alguém falava, nossa, mas eu vi filmes sobre tudo, né? Sobre futebol, sobre o universo sáfico, mas o universo sáfico em documentário, em comédia, idosos, sabe? Tem para tudo. Sim, todos os gêneros, todos os formatos, todas as idades. Então, eu acho que... Perdi o fio da meada, mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que essa união de curadoria e da própria produção, assim. Então, tipo, se a gente... você falou que não tinha os filmes sobre lésbicas. A gente teve na primeira edição, depois na terceira. Na segunda, realmente não teve. Mas eu acho também é isso. É um reflexo de quem está ganhando grana para fazer filme também. Sim, que vai mexendo, né? Então, acho que há uma diversidade maior, de alguma maneira, nesse processo. E, né, além de ser formada em direção teatral, né, mas acabou vai ganhar a carreira toda para o cinema, mas eu também pesquisa também, né, fez mestrado e tem pesquisas também, como você vê, começou a mostra pesquisando diretoras. Né, e como é que você vê assim, nesse processo de pesquisa, né, também do cinema, dos formatos, da linguagem? O que é que você destacaria, né, desse processo de representatividade também, você consegue trazer? Eu brinquei com você antes da nova geração, como se já fosse uma pessoa bem senhora, mas eu acho que o que eu mais vejo hoje em dia, eu tenho um lado pessimista, assim, eu acho que apesar de tudo, tem um espacinho, é como se tivesse um lugarzinho onde deixassem as pessoas dissidentes, assim, aqui é o lugarzinho que vocês vão ficar.
existe muito um pensamento da tokenização como regra. Então, tipo, às vezes as pessoas dentro dos próprios grupos brigam entre si como se só pudesse ter uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa indígena naquele espaço. E como se o normal fosse ser homem branco hétero, e aí depois cis, e aí depois o resto você ia botar um de cada de outras coisas, né? Existe isso, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem uma galera que nem se questiona se pode, sabe? Que é uma coisa que eu estou sempre me perguntando, será que eu posso fazer isso? Será que tem espaço para mim? Não, que chega chutando a porta, assim, e que não quer muito saber de nada. E que tá ali para batalhar, assim. Eu vejo pessoas super jovens lá na APTA, levantando e falando e batalhando para ter voz. Teve a primeira edição da mostra da APTA, né? Que foi organizada pela diretoria e tal. E que eu fico assim, velho, a galera tá batalhando pelo seu. São 2 passos para frente, uns 5 para trás, depois uns 3 para frente. Mas eu vejo uma consciência maior, assim, de que não é favor, de que a gente tem que batalhar pelo nosso espaço, e é isso. E até por isso que você ainda, né, nos seus projetos, você sempre pensa também, né, nesse agregar e também de trazer esses espaços, como o Abiqui, né, que você falou que queria um espaço que fosse seguro para pessoas, né, LGBTQIAP+, poder estar ali e saber que pode contar suas histórias, e histórias diversas também, né? Como é que foi essa construção? Existe uma coisa que eu descobri em terapia até, que eu sempre me sentia mais confortável para criar e criava coisas melhores quando eu estava rodeada de pessoas LGBTQIAPN+, porque você não falou o N, que sou eu, no caso. Relaxa, são muitas letras. Foi só para não perder a piada. E aí eu sentia isso, assim, e eu pensei, poxa, aqui em Salvador, aqui na Bahia, a gente tem pouca oportunidade de se reunir. Quem é LGBTQIAPN+, aí? Vamos se reunir e criar. E aí eu falei, tá, mas ninguém tem tempo, eu não preciso pagar conta. Então, vou tentar criar um projeto onde eu consiga dar grana para o máximo de pessoas para que elas estejam juntas e possam criar coisas legais ou ensinar coisas bacanas, trocar mesmo, sabe? Fazer network, aprender, ganhar um dinheiro, tudo isso junto. Então, eu criei o Lab Queer com a equipe 100% LGBTQIAPN+, isso para mim era muito importante. E eu só selecionaria também pessoas LGBTQIAPN+. Como eu queria muito incentivar a inscrição de pessoas trans, né, que é a população mais subalternizada e que sempre está mais à margem, sem grana e tal, eu coloquei uma bolsa para cada uma das pessoas selecionadas. E isso realmente trouxe uma galera. Eu fiquei triste porque a gente não teve homens trans inscritos, né? Nenhuma pessoa trans masculina. O que me faz pensar que não é que não existe, mas que existe toda uma insegurança aí, né, dessa população também. Mas a gente pôde celebrar genuinamente e todo mundo se sentiu muito confortável para falar tudo, assim. É muito louco quando a gente está entre os nossos, como é mais simples, assim, tipo, ninguém tava lá mascarando nada, ninguém tava lá treinando para falar com ninguém, ou querendo impressionar ninguém. Ou tem aquela coisa de você não querer tirar dúvida, mostrar fragilidades, porque o outro não pode saber que você tem aquela fragilidade. Então, foi uma troca muito genuína, assim, tanto nas consultorias, quanto nas oficinas, e até na premiação. Só faltava quem ganhou o prêmio falar, não, tome aqui pra você, sabe? Foi Vamos tudo dividir, lindo, né? Só faltou o momento Meninas Malvadas de quebrar a coroa e jogar, porque foi bem essa sensação, assim, teve comidinha, foi tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Que evento de pessoa taurina, vai ter comidinha. Sempre, né? Massa. E aí, traduzindo isso tudo, assim, na sua cinefilia também, né? Porque você, apesar de ter formado em teatro, o cinema sempre te formou também. Como é que você vê, assim, das suas referências, do início e atual, né? Você acha que mudou também esse processo, se olhar, você busca hoje em dia também essa outra representatividade? Primeiro, eu queria dizer que eu fiz teatro pensando muito em dirigir e escrever para cinema. Era a oportunidade que eu tinha na época, era o que eu tinha. Mas mudou muito, assim, muito. Eu, quando eu era adolescente, né, e me via como menina e tal, eu pensava assim, putz, velho, eu nunca ia chegar lá, nunca vou fazer cinema na minha vida, assim. Eu não tinha grana, não era filha de ninguém, eu não era um homem, eu não sei, eu não via
eu não via nenhum tipo de caminho, assim. E aí, eu e minha irmã, a gente fazia uma lista de diretores preferidos e não sei o quê. E aí eu comecei a ficar tentando caçar a mulher e eu ficava em desespero, assim, não conseguia pensar. Aí, claro que eu conheci Jane Campion e depois... ai, meu Deus, até esqueci o nome dela agora Meu Deus. De Retrato de uma Mulher. É Jane Campion também, né? Então, Catherine Bigelow, mas a terceira eu tô esquecendo agora. Porque eu lembro que eu fiquei um tempão, só pensava nessas três. Aí veio Sofia Coppola. Sim. E aí era isso, né? Eram os exemplos que eu tinha, porque também eu conhecia pouco do... Eu achava que sabia tudo de cinema brasileiro, mas não sabia nada. Aí eu conheci a Ana Laerte, porque eu amava Paulo Miklos, então eu vi Proibido Fumar, escondido da minha mãe. Mãe, não veja isso. Mas é isso. Aí, enfim, eu fui conhecendo bem devagar e pensando, se eu der muita sorte, eu consigo ser uma exceção dessa. Mas, na verdade, não acreditava muito, não. Mas eu acho que, quanto mais queer, né? Porque eu passei bastante tempo recalcando tudo que pudesse me ligar ao universo LGBT, que ia bem mais. Que eu acho que acontece muito com as pessoas, né, da comunidade. Então, mas eu sempre... como eu cresci no teatro, né, dentro de palco e tal, eu termino que quando você é do teatro, a comunidade está do seu lado 100% do tempo. E minha mãe também, minha mãe era o que chama de... Eu esqueci, Mogli, que é a chaveirinha das gays, sabe? Sim. Então, minha mãe tinha muitos amigos gays. E a gente vivia assim, tipo, ia para shows de drag desde jovem e tal. Mas eu não conseguia nem... Eu só pensava assim, em Meninos Não Choram, Má Educação, coisas muito tristes e horríveis. Aquela coisa densa. Porque assim, não é nem assim, poxa, a pessoa foi assassinada, tipo assim, foi pisado, sabe? Violentado, toda a dignidade destruída. Mas eu pensava assim, como fosse uma coisa muito natural, assim. Que a única coisa seriam homens que mostrariam isso, assim. E as mulheres também, eu achava que é uma coisa que me incomodava muito, eu não sei, né? Tipo, ai, olha como eu era uma pessoa super moderna desde cedo. Mas eu odiava a maioria das representatividades femininas. Eu acho que a maioria das pessoas também não gostava muito não, das mulheres e pessoas LGBTs também que se incomodam muito com isso, né? Alguns tipos de representatividade. Caricatas, né? Sim, eu assisti Kika e falei, mas gente, eu tinha tipo 14 anos, falei, mas como esse filme não foi proibido pra sempre, sabe? Tipo, tinham coisas que eu ficava assim, não, eu assisti Irreversível e falei, por favor, tipo, retire os meus olhos, vou fazer Tauti, irei tirar minhas vistas, porque tem coisas que eu ficava, como isso existiu? E aí eu pensei, se um dia eu tô falando um monte, né? É um assunto que me empolga. Eu falei tanto, mas me empolga. Eu pensei, se um dia eu vou fazer cinema, eu quero fugir completamente. Posso falar sobre essas mesmas coisas, mas eu vou falar de uma maneira diferente. E eu acho que tem isso, sim, porque eu estava assistindo ontem Mistério da Carne, de Greg Araki, vamos certo? O HD está começando a encher, estou precisando semear minhas memórias. E aí, enfim, eu acho um filme super sensível, assim, porque trata um universo LGBT, mas fala sobre violência com crianças e tal. E aí tinha um olhar bastante sensível, é um filme mais antigo, assim, acho que do final da década de 90, início do 2000, não tenho certeza. Mas ali eu vi, assim, todo um cuidado, assim, porque você pode falar sobre um tema super violento sem ser violento. Sim, e até de reverso como vai dizer que eu vou voltar para ele, mas 11 minutos se eu curta. Não, tudo bem, ele mexe, todo mundo volta. Até porque você falou de irreversível, né? Então a gente vê como tratar a questão do estupro, da violência da mulher, e eu acho que tem essa coisa dessa delicadeza, desse cuidado, e também do revanche, né? Da união. Eu já dando spoiler sem querer dar, mas... Mas tipo, também 2018, né? Mas é engraçado, eu sempre... Eu admito que eu acho o Gaspar Noé muito bom diretor, assim. Pessoas irão se chatear comigo, mas eu acho ele muito bom. O que eu acho pior... Sim, exatamente por ele ser um bom diretor que vai fazer a coisa. Mas ele tem uma crueldade, assim, muito mais do que uma crueldade de Antonin Artaud. É mais do que isso, é tipo... É um sadismo, assim, sabe? Sim.
E aí eu sempre pensei que eu queria fazer poxa, que eu achava injusto, que eu queria fazer diferente e tal. Claro que não tenho a mesma visibilidade que ele e tal, mas é um tema que eu achava que eu queria falar sobre, que eu nunca mais quero falar sobre. Tipo, me vem ideias sobre Sim. violência contra a mulher, sobre estupro, mas eu acho que eu não sei até quando eu vou conseguir. Sim, já deu, né? Não é isso, eu fiz, mas eu acho que eu depois da pandemia eu guardei na gaveta algumas ideias, assim, porque eu tô a fim de falar de outras coisas mais positivas, né? Mas eu acho que tem muita gente aí pra fazer e eu acho que hoje em dia a gente tem um cuidado maior. Até assim, a gente tá voltando a ter cenas mais violentas em filmes, né? Mas eu acho que a gente não tem mais como ir voltar pro passado. Acho que não é mais aceitável, assim. Um sadismo mesmo. Sim. É isso, que é uma coisa é mostrar a violência porque ela existe. Outra coisa é você ter o prazer de mostrar a violência e querer que a pessoa ali fique sofrendo junto, só por sofrer, né? Sim. Acho que é mais por esse processo. É o que eu digo, é como a diferença entre você estar fazendo um filme onde a mulher tem que estar toda despida antes de ser esfaqueada, estuprada de uma maneira super erótica, e esse filme que eu vi, que é tipo, você vê, você não precisa, talvez para entender perfeitamente e tal, parte a parte, você tem que entender alguma coisa de cinema, mas é simplesmente uma questão de enquadramento. Sim. Então, assim, você mostra o cara, o cara que é o que vai cometer a violência sorrindo num close e se aproximando. E já está tudo dito, as pessoas não são burras. Sim. Então, mais do que isso, seria... É isso, um sadismo e um prazer em mostrar a violência. Assim, eu sinto que muitos filmes, quem estava dirigindo sentia um prazer em isso com as mulheres cis, com as pessoas trans, com os corpos negros, sabe? Um prazer em mostrar a deteriorização desses corpos, assim. Eu acho que isso que você fala é também do ponto de vista, né? Por exemplo, O Estranho que Nós Amamos, quando Sofia Coppola faz o remake, ela muda muitas coisas ali no enquadramento mesmo, né? De mostrar até a posição que a mulher tá, como ela é vista. Que esses são pequenos detalhes que vão fazendo essa diferença, né? Sim, e eu vi os dois e também tem a coisa da menina bem novinha, né? Que eu acho que é uma adolescente. A forma como ela é mostrada em um e outro. Sim. Porque sim, uma adolescente... Eu adolescente, me apaixonei por professores meus. A diferença é o professor não ter olhado para mim. Sim. Porque você é criança, você fica imaginando, você imagina que nem um filme, é uma viagem infantil. Sim, sempre tem essa coisa da projeção, né? Do platônico. Esse amor. E aí, então, pensando em coisas positivas, né? Hoje em dia, quem são as suas referências, coisas que você gosta? A gente estava começando falando aqui do Homem com H, que tá no ar. Nossa, muito parabéns para Esmi Filho, a equipe inteira, né? Que eu acabei de falar que a direção não é só de uma pessoa. E quando a gente fala, chega a me arrepiar mesmo, velho. Porque eu acho que Ney Matogrosso, nossa, eu tô muito arrepiada. Ney Matogrosso foi... tipo, representativo não só pros homens gays e bis e tal, mas para todo mundo. Eu fiquei pensando, nossa, mas aí representa... Ficava, não, agora representou ele, agora tá, tipo... E para mim, que sou uma pessoa não binária, quando ele fala assim, eu não sou homem, mas não me vejo como mulher, eu sou bicho, eu amei, assim. Eu acho que é o melhor papel de jesuíta, enfim. Esse ano também eu destacaria muito, muito Pecadores, né? Eu acho que Ryan Coogler, eles... Tem filmes muito bons, eu sou muito apaixonada por Creed, mas eu acho que é a primeira vez eu senti uma liberdade total, assim, porque eu sinto que Fruitvale Station, ele ia muito pra coisa do Sundance, sabe? Por favor, Hollywood me veja. Sim. Depois ele fez Hollywoodzão, tudo com muita qualidade. Eu tenho uma coisa muito forte com o cinema brasileiro, porque, enfim... então, eu acho que eu destacaria, assim, feliz ou infelizmente, eu acho que Kleber Mendonça é uma referência para todo mundo, assim, que está fazendo cinema, pelo menos para mim, eu destacaria alguns filmes específicos que eu também amei muito. Então, Avenida Beira-Mar, eu achei super incrível e uma forma genuína, assim, e muito bonita e poética de falar sobre uma menina trans na infância, né? Sim. Eu também gosto muito do cinema de Lila Halla, então, Levante é um filme que também eu acho que fala sobre o universo feminino, sobre sororidade de uma maneira muito... Eram meninas de verdade ali, sabe? Eu não via, Sim. tipo, meninas de plástico e tal. E, tipo, tinha uma diversidade muito verdadeira e eu fiquei muito encantada, assim, com esse filme.
é isso, eu fico tentando lembrar pra falar, não posso esquecer essa diretora, esse diretor. Mas, assim, basicamente, eu tô consumindo muito filme brasileiro, filmes coreanos. Então, tipo, claro que Bong Joon-ho, eu sou extremamente apaixonada. Apesar de... Eu acho que talvez eu ter visto o trailer de Mickey 17, eu não deveria ter visto, por isso que eu não vejo o trailer. Aí eu não resisti. Tô no cinema e não resisti. Mas, enfim. Mas eu gostei de qualquer jeito. Mas é isso, eu tenho muitas referências. Assim, minha mente é um mundo, assim, de... Depende muito do que eu tô vendo no momento, do que eu tô consumindo. Mas eu queria ter pensado aqui, porque quando a gente estava aqui falando de representatividade, eu queria ter pensado assim, parado, pensar com calma, mas é o que vem na minha mente nesse momento, assim. Sim, que é um pouco também, né? Tem que ser natural também, né? Essa construção. Não, mas é porque aí, às vezes, quando eu estiver em casa, já assim no banho, eu falo, droga, esqueci de... Gabriela Amaral Almeida é a maior referência do meu cinema, e eu não ia falar o nome dela. Cineasta, mulher, baiana, sabe? Sim, de fato, com o tema de horror, que é o que você gosta também, né? É muito louco, porque todo filme que Klaus e eu, a gente dirige, sempre tem um plano, ou de estátua, ou de animal cordial, ou de A Mão que Afaga. Esse último tinha inspirações em A Mão que Afaga. Então, assim, tá sempre voltando para o nosso cinema, assim. Sou muito fã. Gabriel Mascaro, tá vendo? Porque eu lembrando, vai vindo. Massa. E aí, essa diversidade também tá na mostra também, né? Então, na mostra não, né? No festival. Daqui para o ano que vem, a gente... Daqui para primeiro ano edição, a gente libera. Mas, assim, que é só para lembrar que você convidasse, né, as pessoas para... Claro. Então, o Festival Lugar de Mulher no Cinema acontece de 23 a 27 de julho. As exibições de filmes, elas acontecem na Sala de Arte do MAN, né, do Museu de Arte Moderna, e as oficinas e atividades formativas no espaço Boca de Brasa Centro, né, lá onde tem o Gregório e tudo mais. E aí, se vocês quiserem saber mais informações, verem os filmes que foram selecionados, que em breve, né, a gente vai ter essa lista, vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, Festival Lugar de Mulher no Cinema, porque a gente vai ter shows super especiais. A gente está fechando aí um show que eu acho que vai lotar esse festival, gente. Então, fiquem ligados. E convide a galera, porque a gente não quer mais ficar nesse espaço de nichar, de tipo, aqui é o espacinho de feminino, de mulher falar, de filme de mulher para mulher. E não é muito mais do que isso, né? A gente tem a minha presença também dirigindo o festival, então é um espaço totalmente onde a gente quer que cada vez mais seja diverso. Então a gente tem essa presença queer cada vez mais presente no festival, e também os homens cis, por que não? Claro. Porque, né, a gente fica aí vendo filme de homens cis o tempo inteiro, porque os homens cis não vão para o festival que é só de filme feminino. E isso também, pensamos inclusive, porque eu já vi um homem perguntar, mas eu posso ir? Eu sou homem, né? Então, aberto a todos, todas e todes, né? É muito louco isso, é muito louco. Porque o que acontece é que um festival nichado é só pra gente dar mais oportunidade e mais espaço para essas figuras que às vezes estão escondidas ou não são selecionadas, porque, enfim. E além do Lugar de Mulher Cinema, te encontram aonde também? Me encontra na página do Olho de Vidro, no Instagram do Olho de Vidro, @Olho de Vidro Produções. Lá tem todos os filmes da Olho. Lá também você pode entrar no site do Olho de Vidro e na aba curtas. E aí vocês podem conferir alguns filmes que eu dirigi e que meus parceiros de Olho de Vidro também, Caleb e Klaus, dirigiram. Vocês também podem ver o que está rolando. A gente faz palestras, oficinas, cursos, outros festivais, um monte de coisa que a gente faz. Não para nunca. Né? E o seu Instagram, pessoal? Também? Meu Instagram pessoal. E o da LP Pontes. Pronto. É isso, é para fazer um merchan completo, para quem quiser te conhecer. Obrigada, Hilda, mais uma vez. Obrigada de você, Amanda. Adoro falar sobre cinema, sobre representatividade, é muito importante, de verdade. Nossa, espero que você volte também para falar mais de cinema e de outros temas, com certeza. Não se preocupe. E é isso, espero também que vocês tenham gostado. Não esqueça também de assinar o canal do Prosa Cinéfila e até a próxima.